Quem olha pra esse garoto gordinho não imagina no que ele vai se transformar. O nome dele é George e ele tá de mudança com a sua família pra uma nova casa. Quer dizer, nova é só um modo de falar. A casa tá caindo aos pedaços. A vida dele e da família não é nada fácil. Olhando pelo lado bom, a família tá sempre unida, que é o que mais importa. Mas olhando pelo lado ruim, parte dessa união é porque eles têm apenas uma lamparina pra iluminar as noites que parecem mais sombrias do que o normal. Energia elétrica é um artigo de luxo pra essa família tão necessitada. A comida deles é totalmente regrada. Eles dividem até a última migalha de pão. George recebe seu pedaço de sanduíche e manda ele pro bucho. Mas o resto da família impede ele de comer antes de agradecer a Deus pela comida. A miséria é tanta que George começa a entender a oração feita pela sua mãe como uma afronta. É muito contraditório agradecer a Deus por ainda estar com fome, segundo ele. Naquele momento, quando todos dizem amém, George não sente nem o sabor da comida. Por ele, até a madeira da mesa serviria para saciar a sua fome. Já na hora de dormir, a mãe de George diz para ele se comportar bem na escola. Sabendo do temperamento explosivo do filho, ela faz George prometer que não vai machucar ninguém. A promessa foi feita. Veremos se ele é um bom aluno e se ele é bom em manter a sua palavra. No dia seguinte, já na escola, alguns estudantes olham ele com uma cara feia por causa das suas roupas mulambentas. Na sala de aula, a professora dele é ninguém menos do que a senhorita Morello do seriado do Chris. Não sei se foi proposital escolher essa atriz para fazer esse papel de preconceituosa. Precisa superar sua mentalidade de favelado. Mas nesse filme o julgamento dela foi bem mais doloroso do que engraçado. Ela pede pra alguém ler um texto em voz alta, mas quando George levanta a mão, a professora olha ele de cima a baixo e escolhe um outro aluno que usa sapatos limpos e novos. Na hora do recreio, George se senta sem nada pra comer enquanto os outros estudantes saboreiam as suas refeições. Ele é insultado por um dos estudantes por não ter dinheiro pra comprar sequer uma fatia de pão. O filhotinho do Satanás ainda joga um pedaço de carne mastigada perto de uma lixeira e ordena que George vai buscar como se fosse um cão virar lata morto de fome. A raiva, claro que subiu a cabeça dele, e eu não tiro a razão. Até eu teria vontade de fazer o que George fez. Ele se levanta, dá um soco na cara do infeliz, fazendo ele cair desacordado. E é aqui que começa toda essa história. A senhorita Morello aparece, e George foge sabendo que, para o julgamento tendencioso dela, ele seria o errado da história, independente de como ele explicasse. E sempre foi assim. Para George, a violência física era a resposta mais óbvia para as perguntas que nem Deus conseguia responder. Os anos se passaram e agora vemos George e seu amigo observando um bar de onde um homem bêbado sai. Eles seguem o cara sorrateiramente e tentam praticar um assalto, mas se deram mal. Ao pegar a carteira do homem, eles percebem um distintivo de oficial da polícia. Não demora muito para uma viatura chegar e iniciar uma perseguição. George consegue escapar quando se esconde nos canos de esgoto, mas o alívio não dura muito tempo, viu? A polícia chega ao esconderijo com um cão farejador. A saída foi se lambuzar com o churume do esgoto para tentar se camuflar. Bom, deu certo, mas ele ficou com um fedor de bosta que dá nojo só de pensar. Mas assim como é do inferno que se vê o paraíso, é da merda que se vê a oportunidade. No caminho de casa, ele vê um estabelecimento onde fornecem comida e bebida de graça. Quer dizer, não tão de graça. Eles descobrem o talento das pessoas e ajudam a desenvolver. George não sabe, mas aquela era a sua oportunidade de sair da merda. Literalmente. Ele volta pra sua casa e conta o que viu pra Nancy, a sua mãe. Ela encoraja o filho a tentar aquela chance. No dia seguinte, ela vai ao estabelecimento e recebe um uniforme oficial. O guarda informa a ela sobre as regras internas e outras normas também. Ele entra na sala e vê os sapatos que sua mãe comprou pra ele. Um dos internos começa a tocar música e isso deixa George bravo. O temperamento dele é tão difícil que ele desliga o rádio sem a menor cerimônia. Os problemas começam a incomodar George outra vez quando é a hora do almoço. Ele percebe que seus sapatos novos tinham desaparecido. O ladrão desfilava com o calçado normalmente pela sala de jantar como se nada tivesse acontecido. Mas o nosso querido George já percebemos que ele não é de deixar nada barato. Quando ele vê o ladrão usando seus sapatos, o pau quebra. Ele corre atrás do cara que se esconde dentro de um dormitório trancando a porta pelo lado de dentro. George simplesmente destrói a porta feito um douro brabo e destranca a fechadura pelo lado de dentro. Em seguida, ele parte pra cima do sujeito e tenta jogar ele pela janela. O inspetor do instituto, o Sr. Brothers, aparece e consegue salvar o cara de perder a vida por causa de um par de sapatos. Ele fica surpreso
surpreso ao ver o que o George fez com a porta. Por causa desse incidente, o Sr. Brothers leva George para uma conversinha. Ele destruiu a porta e isso é vandalismo. Ele teria dois caminhos agora: um, ser preso por violação de patrimônio, ou dois, ser expulso da instituição. George tenta explicar que ele foi roubado, mas Brothers faz ele entrar no carro para decidir o futuro dele. Mas, já estava decidido. Brothers estava expulsando o George. Tudo isso porque ele tinha acesso aos arquivos que constatavam o histórico violento de George, 3 brigas e agora uma porta inocentemente agredida. Tudo isso só dentro da instituição. George implora muito e diz a ele que aquele lugar era a última coisa que ele tinha para conseguir ser uma pessoa melhor. Brothers fica sem palavras e acaba dando uma nova chance para George. Assim ele volta para a instituição, mas Brothers enxergou mais coisas no George. Ele percebeu as habilidades de luta em George e pede a ele para se juntar ao clube. Brothers é um treinador e quer iniciar com George, que concorda imediatamente. Ele entra na academia, mas fracassa na primeira luta. Todos zombam dele, mas Brothers sabe que só precisa treinar o rapaz para ele ficar bom o suficiente. George fica bravo com essas pessoas rindo dele. Brothers treina na academia e dá a ele um grito de encorajamento. Ele liga para sua mãe e conta a ela sobre a sua entrada no boxe. Como toda boa mãe, Nancy fica com o coração apertado e pede a ele para se afastar das brigas. Nancy é o nome da minha professora de boxe também. Por coincidência, que coincidência, cara. Ah não, mas é a mãe dele, né? A mãe dele que é Nancy. Ô, viagem do caramba. Mas tem relação, tem relação. Nancy fica com o coração apertado e pede pra ele pra se afastar dessas brigas. Coitada, ela não sabe que aquela era a oportunidade de George pra juntar o útil ao agradável. Ele tenta explicar pra sua velha que é apenas um esporte com regras e por mais que pareça, não é uma briga. Em seguida, ele enfrenta a pessoa que conheceu anteriormente, bate nele e o derruba no chão. Brothers fica impressionado com o desempenho de George. Ele vai até Brothers e diz que quer entrar em competições, mas Brothers diz que ele ainda é um boxeador iniciante e precisa treinar muito mais para conseguir se destacar. Um ano se passou e lá estava ele, George, participando do tão esperado torneio de luta. Dessa vez o seu oponente é um forte boxeador russo. A família de George já estava habituada ao esporte, tanto que eles estão em frente à TV torcendo orgulhosos pelo querido, mas ainda desconhecido George. A luta começa e após vários golpes de George em seu oponente, ele facilmente ganha a medalha de ouro. Ele estava tão feliz quando ele ergueu a bandeira americana. Sua família não podia acreditar no que eles viam. Um jovem de apenas 19 anos ganhando a sua primeira medalha de ouro. Isso saindo de onde ele saiu. No dia seguinte, ele ostenta a sua medalha junto com seus amigos. Eles perguntam por que ele ergueu a bandeira americana, apesar de ele ser um crítico do tratamento aos negros no país. A pergunta entristece ele. George fica confuso, mas depois de uma conversa com Nancy, ele fica mais calmo e promete ganhar mais prêmios. Dessa vez, o objeto de desejo não é uma simples medalha de ouro maciço com 300 quilates. Ele quer o cinturão. A mãe dele se entristece porque não queria ver seu filho em atividades que poderiam machucar ele. George responde prontamente que ele não se machuca, ele é quem machuca os outros. Ele vai falar assim: mãe, não sou eu que tô levando soco no nariz. Na verdade, eu tô dando uma narigada na mão do oponente. Não foi ele que me bateu, eu é que dei umas narigadas na mão dele. Mas além das lutas, não poderia faltar uma coisa. Uma linda garota entrou no seu caminho. O nome dela é Paula, uma admiradora que agora mantém contato com ele por telefone. Era tudo o que ele precisava, não é mesmo? Agora, com uma grande mulher ao lado, ele pode se transformar em um grande homem. No caso dele, gigante, porque o cara já fez muito para ser o grande George. Brothers leva ele a profissionais para treinamentos mais específicos. Dessa vez, ele terá a assessoria do treinador Sadler e o treinador Moore. Não só isso, George observa Sunny, um lutador de alta patente que treina com eles. Depois do treino, ele liga para Paula, o amor da sua vida. Assim seguiu a vida de George. Ele se qualificava cada vez mais para os torneios e a paixão por Paula se intensificava ao longo dos dias. O resultado não podia ser outro. Os dois se casam e agora conhecido George Foreman está invencível. Ele consegue chegar à luta final de um dos torneios e seu oponente é um boxeador profissional, que você provavelmente conhece. O nome dele é Muhammad Ali. A torcida tá vibrando porque Foreman derrotou esse oponente 2 anos atrás. Agora os torcedores estão vibrando em favor
favor do oponente de George, querendo uma revanche. A luta começa. Ele recebe um golpe inesperado do seu oponente, mas também consegue acertar ele de volta e derrubar Muhammad Ali. Todos estão chocados com a força de George nesse primeiro round. O segundo round começa e George tá na vantagem. Ele dá uma série de socos no Ali que cai novamente. George merecidamente ganhou o campeonato. Brothers estava muito feliz porque sabia que um dia essa pessoa se tornaria um herói. Ele só aumenta a sua fama. Depois ele enfrenta Ark e faz dele seu empresário por causa dos conhecimentos em matemática que o homem tem. Um acordo é feito entre eles. George assiste às notícias em que o boxeador Muhammad Ali tá zombando dele. Ele diz ao locutor que um dia enfrentaria George e o derrotaria. George leva sua família para a grande casa e eles comemoram seu sucesso. Nessas alturas ele já tem um filho, mas Paula tá ficando jogada para escanteio nessa história. A irmã dele, Mary, também tá esperando um filho, mas de algum modo George parece ignorar tudo que acontece à sua volta. A fama parece ter desligado ele do mundo ao redor. Problemas acontecem entre ele e sua esposa por causa dos fãs, e o relacionamento deles anda piorando muito. Ela tá chateada porque ele mudou muito depois dessa fama e de tudo que ele conquistou. Ele viaja para participar de um grande torneio para lutar contra Muhammad Ali. Todos estão esperando por ele e ele percebe Muhammad Ali zombando dele na frente de todos. George fica em silêncio. Todos pensaram que George derrotaria Muhammad Ali porque ele era muito forte. Na hora da luta, ele decide lutar em seu próprio estilo, sem a ajuda dos seus treinadores. O desafio começa com ele controlando a luta, mas depois ele perde o seu foco por conta do seu ego e da sua arrogância. Muhammad Ali domina a luta. Brothers fica bravo porque George parece estar lutando sem foco e socando aleatoriamente. O resultado daquele show de horrores foi que Muhammad Ali saiu vitorioso, enquanto os fãs de George Foreman amargam a derrota. Mas lembre-se, nada é tão ruim que não possa piorar. George tá com a sua família quando recebe um pedido muito importante da sua esposa. Aquele chamado... como é que é? Divórcio? Depois ele encontra a sua mãe, que pergunta por que ele foi expulso. Ele diz pra ela que foi o motivo da sua derrota e se responsabiliza por seu fracasso. Ele diz pra ela que foi o motivo da sua derrota e a responsabiliza por seu fracasso. Um dia ele decide lutar contra 5 boxeadores para provar a todos que ele ainda é forte. Muhammad Ali está entre os presentes. Como de costume, ele zomba de George, que desafia com uma luta entre eles. Muhammad Ali diz que não luta contra perdedores. Gostei. Ótima estratégia para mandar os dentes no lugar e continuar zombando de um oponente potencialmente destrutivo. Em seguida, vemos ele com Brothers, que dá dicas para voltar ao seu antigo estilo de luta. De repente, uma mensagem da sua irmã Mary faz ele correr para o hospital. Ela tá entrando em trabalho de parto, mas o bebê tá correndo risco de vida. Sua mãe pediu para que eles rezassem para Deus. Ele sai e reza muito pedindo perdão a Deus por seus pensamentos miseráveis. Ele pede em oração que se alguém tivesse que deixar a terra, que fosse ele no lugar do seu sobrinho. Depois de alguns momentos, vemos Mary com seu filho com boa saúde. Os médicos não podiam acreditar como o bebê sobreviveu. Ela agradece ao irmão e diz que sabia que ele tinha chamado por Deus e que Deus ouviu. Após alguns dias, ele estava lutando contra seu oponente, mas estava sem foco. Todos diziam que George, desde sua derrota para Muhammad Ali, não era mais o mesmo. Em uma dessas lutas, George desmaia e entra em coma. Quando ele acorda, sente que Deus queria levar ele mesmo. Ele experimentou a passagem espiritual e agora tem um contato mais profundo com a fé. Ele vai até a igreja e fala sobre o que aconteceu com ele. Ele também faz um discurso chocante para aqueles que não creem na existência de Deus. Por causa de tudo que ele passou, ele decide se aposentar do boxe e agora vai dedicar a sua vida ao serviço espiritual, se tornando um reverendo. Quando George sai da igreja e conta a Brothers da decisão de se aposentar, Brothers não consegue acreditar. Ele tenta convencer George a voltar ao boxe, mas ele tá firme na sua decisão. Depois ele vai a Muhammad Ali e eles começam uma nova página e se tornam amigos. Depois disso, ele vai até a sua esposa também e se desculpa com ela por suas falhas. Ela aceita o seu pedido de desculpas, mas recusa a voltar pra ele. Na igreja, seus caminhos se cruzam com os de outra mulher e ele se apaixona por ela. Ele pega o microfone e fica na igreja dando conselhos às pessoas. Ele decide também reabrir uma igreja que estava fechada e 7 anos depois ele se torna pastor na igreja e dá conselhos para as pessoas. Uma vez, uma mulher pede para ele que ensine boxe pro filho dela, mas ele se recusou. Porém, uma vez, ao assistir o noticiário na TV, George percebe que o filho daquela mulher que procurou ele entrou no mundo do crime. Ele se arrepende de não ter concordado em treinar o filho dela, então decide reabrir uma academia antiga. Jenny renovou o local e gastou muito dinheiro até que os jovens começassem a vir treinar, e de repente a eletricidade se apaga e descobre que eles não pagaram a conta. George vai ao banco para sacar dinheiro e pagar a eletricidade, mas a grande surpresa é que o seu saldo tá zerado, igual o seu.
Se ele não pagar o dinheiro, o clube esportivo vai ser fechado. Ele não tem escolha a não ser voltar pro boxe novamente, embora Jane seja contra essa ideia. Mesmo assim, ele consegue convencer a sua mulher de que isso é o melhor a se fazer. Ele procura o velho amigo Brodus e diz que quer voltar pro boxe. Brodus diz pra ele que será difícil retornar por causa da sua idade e do seu peso. Pois é, o tempo passa pra todo mundo, né? Mas George insiste e diz que ainda consegue impressionar algumas pessoas. Ele pede pra George pra perder peso e voltar a treinar ele. Ele volta a fazer exercícios todos os dias, continuamente, e realmente alcança o peso ideal. Logo, George entra na luta e a surpresa é que ele consegue vencer. A mídia tá falando muito sobre isso, e ele tá sendo recebido em programas de televisão e voltou pra fama. Em seguida vem um campeonato Golden Bell, e ele é derrotado, mas apesar disso todos estão torcendo por ele. Ele vai pro banco, onde conseguiu um bom dinheiro com os anúncios e as lutas que ele participou, e conseguiu pagar as dívidas. Depois ele entra em uma luta com outro campeão, e seu oponente é jovem, mas por causa da sua experiência ele consegue derrotar o franguinho com um soco fatal. Todos ficam impressionados com o que George fez, já que ele se torna o campeão de boxe apesar da sua idade avançada. Esse foi o recap de 2023 chamado Big George Foreman. Espero que você tenha gostado, curte aí, se inscreve e vê esse outro vídeo aí que tá passando na sua tela. A minha nota pra esse filme aí é 8, muito massa, gosto muito de boxe e sou muito fã. É nóis, um beijo e um abraço do Henrique. Falou.